Boa noite, tudo bem com vocês? Sou Mariana e essa é a live que eu faço aqui toda semana. Sejam bem-vindos. E antes que perguntem, sim, essa live fica gravada, tá? Porque, inclusive, depois eu jogo ela no canal do YouTube, se você quer ver acelerada como eu faço, tá? Então, se liguem também lá no meu canal. Essa live vai ficar gravada e ela faz parte de uma série de lives que eu tenho feito aqui toda semana, desde maio, se eu não me engano. Então, sejam bem-vindos. Esse foi o tema que vocês escolheram, né? Toda semana eu faço uma votação, eu deixo 3 temas e vocês escolhem o tema que vocês querem saber. Hoje, vamos falar sobre lidando com o desgaste, que é natural, né, minha gente? No relacionamento amoroso. E aí eu começo perguntando, quem aqui tem desgaste ou está passando por isso nesse momento, ou já teve? Acho que todo mundo, né? Como é que anda aí o nível de desgaste no relacionamento de vocês? Me contem. Pois é, porque muitas histórias começam assim, não é verdade? Era uma vez um casal que estava muito apaixonado, o mocinho e a mocinha. E eles viveram muito felizes para sempre por alguns meses, porque o relacionamento era novo, não é verdade? E aí o tempo passou e eles acabaram que não foram felizes para sempre. Já tô com a caderno e caneta na mão, exatamente, porque essa vai ser uma live tipo aula, igual todas as que eu dou aqui para vocês. Já anotem. E no final da live eu sempre deixo um resuminho muito esperto para vocês salvarem, para vocês compartilharem com quem vocês desejam, tá? Porque nem todo mundo tem saco de ver live, né, gente? Ainda mais quem passou por pandemia, na verdade. Então, eu sempre deixo um resuminho, que é um presente meu para vocês. Então, bora lá. Então, aquele casal que começou apaixonado, esperando o felizes para sempre, não teve. E aí, no que esse casal pode ter errado? Eu vou deixar alguns itens aqui e a gente vai falando aos pouquinhos, tá? Fiquem à vontade também para vocês contribuírem, para vocês trazerem suas dúvidas, os seus relatos, tá ok? Então, bora lá. E aí, por que o casalzinho não viveu o feliz para sempre dele? Porque muitas vezes eles não se atentaram, assim como nós, né? Nós não nos atentamos ao que seria razoável começar fazendo, né? E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, muitas vezes a gente está tomado por aquela euforia, aquele amor, né? Aquelas borboletas no estômago, aquela coisa maravilhosa. A gente idealiza a pessoa que a gente ama. Mesmo que a gente conheça a pessoa, essa fase de idealização é natural. Só que muitas vezes o que a gente idealiza não corresponde à realidade, né? A gente fica apaixonado, a gente fica tomado por aquele sentimento delicioso e a gente não olha os defeitos, não é verdade? No começo ninguém olha defeito. Tem muita gente nesses nós dois. Isso também é um item, eu vou falar sobre isso também, sobre as várias pessoas que estão nesse relacionamento, que muitas vezes não é composto só de 2 pessoas. E aqui não falo nem de amantes, tá, minha gente? Vou falar de outras interferências, mas isso é mais pra frente. Igual a Josi falou, tem muita gente aí. Sim, tem relações que tem muita gente mesmo. Então, vambora. A gente no começo não vê defeito, né? A gente se ilude, a gente imagina. E às vezes não corresponde à realidade, mas isso faz parte do desenvolvimento psíquico natural nosso, né? Aos poucos, porque a gente se apaixona por aquela pessoa idealizada. E aos poucos a gente vai compatibilizando a pessoa real com a pessoa idealizada, né? A gente vai caindo na real e o outro também. E aí, nesse momento, o que a gente faz? A gente não faz nada, né? A gente vive vassoura nova varrer. Nunca ouvi falar, gostei. Nesse momento, a gente não liga pra nada, a gente só quer curtir, né? Quem é que nesse momento vai pensar, eu quero ter filho, será que o fulano quer ter filho também? Não quero nem saber, eu vou curtir. Quem é assim? Quem é assim aqui? Eu queria tanto morar fora, mas eu não sei se o fulano quer. E se ele não quiser, a gente resolve mais pra frente. E aí vejam, coisas que vão se acumulando.
né? A gente não faz o alinhamento necessário, uma amiga minha falava. E quantos casais descobrem, depois de 4, 5, 10 anos de casamento, que o outro não deseja ter filhos e a pessoa deseja? Ou o contrário, que o homem deseja muito ter filhos e a mulher não deseja? Que o homem tem o desejo de morar fora, de passar um tempo em outro país e a mulher não deseja? Então, muito no começo, a gente não faz esses alinhamentos. Por quê? Porque a gente não tem ideia, primeiro, né? Muitas vezes a gente não tem planejamento nem para nossa vida particular, né? Você com você mesma. Então, por que você vai ter um alinhamento com outra pessoa, não é? E outra coisa, a gente quer agradar o outro. Então, se o outro pega numa pergunta assim, você quer ter filhos e você não quer ter? Se você quer agarrar aquela pessoa, você não vai falar que não quer ter, sendo que você sabe que é um desejo do outro. A gente quer agradar no começo, isso é natural. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar uma armadilha, né? Não se tornar um fator de desgaste para o relacionamento. Então, super importante, e esse é o primeiro item da lista, né? De como lidar. E isso é um item que a gente tem que observar de preferência antes. Mas se você está num relacionamento, não joga ele fora, não. Você pode consertar, se prestar atenção também nisso. Então, primeiro ponto para lidar com o desgaste, para evitar o desgaste antes que ele aconteça, se possível, é ter um objetivo claro e comum entre vocês, né? Tentar ao máximo compatibilizar os objetivos. E até se anula ou fica com... Exatamente, a gente muitas vezes se anula, porque a gente não sabe se o outro vai gostar de quem nós somos de verdade, não é? Então, no começo a gente se esconde e a gente se transforma no outro, numa cópia do outro. Eu era assim, nos relacionamentos, eu era a cópia dos meus namorados. As cópias, eu era a cópia. Eu gostava do mesmo tipo de música, eu me transformava. Gostava do mesmo tipo de música, gostava do mesmo tipo de filme, até me vestia igual. Por quê? Porque eu achava que assim eu ia ser amada, né? Tudo bem, eu tinha 16, 17, 18 anos, né? Lá com meu primeiro namorado. Mas isso continua, então isso tem que ser percebido logo no começo, de preferência, né? Isso tem que ser percebido logo no começo, porque você evita um desgaste muito maior lá na frente. Você evita esse choque de realidade lá na frente, quando às vezes você já está casado com filhos, você já está planejando tudo. Então, primeiro ponto de tudo, alinhar os objetivos, alinhar as expectativas, né? Saber quem você é, para que o outro você saiba falar de você para o outro, né? Para já saber o que é compatível, o que não é, o que dá para abrir mão, o que não dá, né? Desejo de filhos, pode ser que quem não queira ter filhos depois passe a querer, mas é um objetivo, é mais difícil, vai ter que ter um convencimento aí, na verdade, né? Então, coisas que que fazem parte da estrutura de uma vida, onde você vai morar, se você vai ter filhos, quantos filhos, isso tudo deve ser combinado antes. Claro, né? Você não vai no primeiro encontro, né, gente? Vamos ser razoáveis. Não vamos ser aquelas também, né? Que no primeiro encontro já pergunta tudo, já quer saber e tudo. Então, no começo do relacionamento, é importante que essas coisas, esses assuntos mais sérios, sejam discutidos. Para ver se vocês têm objetivos em comum, para ver se vocês têm valores em comum, ver o que dá para compatibilizar para que essa relação possa dar certo, né? Porque eu sempre falo que o namoro, ele tem que ter um fim. O namoro tem que acabar. Ele é uma fase de preparação para um relacionamento mais sério. Então, o namoro tem que acabar. E ele acaba acabando mesmo, ou ele acaba num noivado e num casamento. O namoro acaba. E essa é uma fase de test drive mesmo, de testar. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar que namoro é processo seletivo. É verdade, sim, você está avaliando o outro e o outro está te avaliando também, para ver se você se encaixa nas expectativas e para ver se o outro se encaixa também no que você deseja, né? No perfil que você deseja. Tá? Então, repetindo o primeiro ponto, tenha um plano de vida em comum, tente compatibilizar, aliás, saiba o que o outro quer,
quais são os valores, quais são os objetivos, o que ele quer da vida, para saber se vocês estão indo para a mesma direção, se vocês podem ir juntos para a mesma direção. Se o objetivo dele é compatível com o seu, se vocês têm planos semelhantes, porque senão passa, além do exemplo dos filhos que eu dei aqui, às vezes você quer morar perto dos seus pais a vida inteira e ele é um cara que quer conhecer o mundo. Isso traz algum atrito quando não é compatibilizado logo no início, tá? Então, repetindo o primeiro ponto, plano de vida, né? Um objetivo claro e comum entre vocês dois. E isso vai ser maravilhoso se você conseguir fazer logo no início, mas como eu falei, mesmo que você esteja num relacionamento já há muito tempo, isso pode ser retomado. Vocês podem ter novos objetivos para a vida. Vocês podem ter, tá? E porque a nossa vida vai mudando, você muda, seu parceiro muda. Então, os objetivos de vocês podem mudar, mas o importante é que vocês continuem indo para a mesma direção. Uma direção que faça sentido para vocês e para a família de vocês. Tudo bem? Então, um outro ponto é disposição. Quando somente a disposição vem de uma pessoa, né? Somente tem uma pessoa disposta e a outra que já não quer saber de nada, já nem se arruma, a outra pessoa já não se cuida mais, a outra pessoa já se acomodou, né? Não só fisicamente, tá bom? Quando a outra pessoa se acomodou e uma pessoa só fica investindo na relação, isso também é um ponto de desgaste, tá? Então, segundo ponto, é importante que os dois tenham disposição e honestidade, sejam honestos, né? Como eu falei que é importante que os dois tenham essa conversa para compatibilizar os objetivos e os planos de vida, é importante que esses planos sejam honestos, né? Que você abra realmente seu coração e diga para aquela pessoa o que você quer, o que você quer com ela, o que você pode entregar para ela e o que você não tem condição de entregar. Quais são como você pode contribuir para aquela relação e o que você não vai fazer, não tem como fazer nessa relação. Tá? Então, segundo ponto, disposição e honestidade, tá? Se vocês começam a olhar para a mesma direção, é muito mais fácil superar os desafios. Exatamente, um plano de vida em comum é o primeiro ponto, tá? E aí entram objetivos, entram expectativas, alinhamento no geral, tá? O segundo ponto, disposição e honestidade, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que aí eu já puxo também para disposição, né? Que é a falta de interesse e de entrega, né? Muitas vezes a relação se desgasta porque falta isso. Você se dedica tanto, e isso tem muito mais a ver também depois que o relacionamento fica mais sério, depois no noivado, no casamento. Porque tem gente que se dedica muito no namoro e acha que depois que casou tá garantido, não é? Então, se esse é o seu caso, repense. Exatamente. Importante que esses planos sejam honestos. Tenham disposição e honestidade. Exatamente. Tá? Para você ter essas conversas. De preferência antes do relacionamento se tornar mais sério. Porque aí isso você já estabelece uma nota de corte ali no seu processo seletivo, né? Lembra que o namoro é um processo seletivo. Tá? Então, terceiro ponto, falta de interesse e falta de entrega. Tá? Então, para manter essa chama viva, para manter esse amor, essa admiração, que no início eram tão presentes, você tem que continuar investindo nesse relacionamento, tá certo? E aí entra aqui também maturidade, porque aqui eu falo muito de traço de caráter e quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que tem 2 traços de caráter, que é o rígido e o psicopata, que tem uma dificuldade em se entregar por completo nas relações, tá? Mas eu sempre falo, eu tenho descoberto isso depois de 2 anos já atendendo as pessoas, eu tenho descoberto que a maturidade, você amadurecer a sua personalidade, você realmente se tornar adulto e fazer o que precisa ser feito para você conseguir o que você deseja, ela supera qualquer inclinação, má inclinação dos traços de caráter.
Depois dos filhos também, né, Maria? Exatamente. A cada situação que muda a vida de vocês, uma mudança, chegada de filhos, mudança de emprego, tudo tem que ser realinhado, né? Porque quando alguma coisa muda, certamente outras ali também mudam. Então, tudo tem que... o canal de comunicação tem que estar sempre aberto para que vocês façam esses alinhamentos de forma constante, tá? Então, eu estava falando aqui, importante ter maturidade para conseguir superar as más inclinações que a gente tem, né? Eu digo que é o nosso lado B, o lado B dos nossos traços, né? O rígido, por exemplo, é um traço maravilhoso, que é um traço que gosta de estar com a pessoa, que gosta de impressionar, vai tratar a outra pessoa como se fosse rei e rainha, para que a outra também trate ela como primeira opção. E o lado B do traço é justamente não se entregar, desconfiar de tudo, ter um pé em cada canoa, né? Ter sempre um plano B. Mas o que supera isso? A maturidade emocional. Você saber que você está ali nesse relacionamento porque você escolheu. Você saber que você está ali naquele relacionamento porque você escolheu, você saber por que você continua ali até hoje. Qual o seu objetivo com aquela relação, né? Exatamente, amadurecer o funcionamento dos traços, exatamente. Para que a gente não caia tanto na dor dos nossos traços, né? E quando a pessoa está totalmente na dor e puxa a outra para baixo no namoro. Então, aí cabe o alinhamento e perguntar o que está acontecendo. Normalmente, isso acontece bastante, né? Muitas vezes é a mulher que busca aqui. A mulher que busca o conhecimento, a mulher que busca se desenvolver. E geralmente os homens vão de carona, né? Tanto que a maioria das pessoas que me seguem aqui são mulheres. E muitas vezes elas me reclamam que os homens não fazem. O que eu sugiro que vocês façam? Não cobrem. Conversem. Isso eu vou tratar mais aqui na frente da palestra, que é dessa aulinha, que é um item super importante, né? Como conversar com o seu marido para que ele te acompanhe mesmo. Porque aí a chance dele sair da dor, dele se sentir ouvido, se sentir amado e acabar acreditando em você e se cuidar também, aumenta demais quando a gente muda pequenas coisas na comunicação, tá? Mas isso eu vou falar mais pra frente, porque se eu não lembrar vocês... Eu vou lembrar porque tá escrito aqui, é um dos itens, tá bom? Então, no namoro... E aí você vê com que frequência isso acontece no namoro, tá? Porque como eu falei, namoro é processo seletivo. Você não é obrigado a ficar com quem você tá namorando pro resto da vida, tá? Se você tá num relacionamento que é abusivo, se você descobriu que você é muito diferente da pessoa, gente, é processo seletivo. Você tem a chance de descobrir uma pessoa que seja mais compatível com você, tá? Exatamente. Essas dicas, obrigada. Aqui é uma pessoa que já levou muita martelada na cabeça para poder aprender, e eu falo aqui de coração para vocês, né? A minha história tá aqui, muita gente aqui conhece, que eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano para recuperar meu casamento, né? Foi pelo meu marido e por mim que eu tô aqui. E aí eu tenho o maior prazer em ajudar vocês aqui, tá? Verdade, a gente não se mexe, exatamente. Então, falei aqui do terceiro ponto, que é entrega, tá? Falta de interesse e falta de entrega. É um ponto que tem que ser observado. E é isso, gente, num relacionamento mais sério, tá? A partir de agora eu vou falar dos relacionamentos que são mais sérios, que já estão de noivado para casamento, e pessoas que já estão casadas há mais tempo, tá bom? Antes disso, não deu certo com aquele perfil, gente, você não tem que se matar por conta de namorado, tá? No namoro ainda dá tempo, exatamente, dá tempo de se consertarem, dá tempo dos dois compatibilizarem, e dá tempo de a pessoa procurar um outro perfil que seja mais adequado, tá bom? Então, entrega em relacionamento, super importante principalmente para os relacionamentos mais duradouros, já mais sérios. Tá? Tranquilo?
Quarto ponto, entender a forma como o outro ama. E aqui vocês podem usar quaisquer ferramentas. Eu gosto de usar o traço de caráter, mas eu também gosto de usar a linguagem do amor, que funciona muito, tá? Eu indiquei para minha amiga procurar um perfil mais adequado. Exatamente, gente. Não fica sofrendo, não. Não fique sofrendo por isso, por namorado. Eu sei de gente que fica sofrendo. Eu era assim, né? Ai, fica sofrendo. Deu um mês de namoro, a pessoa tá sofrendo. Não façam isso. Não façam isso. Cai fora se for o caso. Exatamente. Exatamente. Então, entender a forma como o outro ama, e aí vocês podem buscar quaisquer ferramentas que vocês saibam, que vocês queiram, né? A gente pode usar os traços de caráter, que é o que eu uso aqui. Você pode aprender as linguagens do amor, você pode observar se o seu parceiro gosta mais de presença, gosta mais de ganhar coisas, ou ele é mais de fazer as coisas em casa. Meu marido assim, eu não entendia, né? Entender como o outro ama, tá? O meu marido, quando ele me ama, eu sei que ele me ama porque ele lava a louça pra mim. Eu tenho pavor, eu detesto lavar louça. Eu lavo porque, né, somos adultos funcionais. Eu não vou deixar a louça suja aqui pra ninguém lavar. Então, sujou, lavou. Então, eu sei que ele me ama porque ele lava a louça pra mim. E ele passa aspirador de pó na casa. Então, isso é amor, gente. Se não é, isso é. A galera fica sofrendo achando que vai melhorar quando casar. Não vai. Não, é isso mesmo. Não vai melhorar. O outro não muda? O outro muda quando quer, tá? Mas dentro daquilo que ele é. Dentro daquele perfil, daquele comportamento que ele tem. Tá bom? E é isso mesmo. Se tem alguma coisa que te desagrada e a pessoa não muda, não consegue mudar, você não consegue aceitar aquilo, cai fora. Cai fora, de verdade. Tá? Então, quarto ponto, entender a forma como o outro ama. Meu marido me ama muito, de verdade. De verdade. E ele dá limpa a pia, é maravilhoso ele, maravilhoso. Então eu entendo isso, a linguagem dele é ato de serviço. Ele faz as coisas pelos outros. E quando eu descobri isso, eu falei, nossa, ele me ama demais. Muito, de verdade. Eu lembro que quando a gente estava na pandemia, eu comecei aqui esse trabalho no Instagram. Eu fazia as lives na varanda, né? Eu fazia live todo sábado. Eu fazia as lives na varanda e ele deixava tudo arrumadinho pra mim. Ele pegava água pra mim. Aliás, nem peguei água. Ele pegava água. Aí ele arrumava aqui a varanda pra ficar bonitinha. É um amor de pessoa. Só que quando a gente não entende a linguagem do outro, quando a gente se pauta só pelo nosso jeito de amar, a gente se frustra, porque o outro é diferente. O outro é diferente, né? Então, eu gosto de ficar agarrada. Eu gosto de ficar ali agarrada de conchinha. Ele já não gosta. Então, se eu ficar esperando, sem falar pra ele do que eu gosto, se eu ficar esperando ele adivinhar que eu gosto de carinho, que eu gosto de ficar agarrada, que eu gosto de ficar deitada ali, ó, pezinho com pezinho, se eu ficar esperando ele, eu não falar nada pra ele, eu vou achar que ele não me ama. Então, talvez, reparem aí você que tá me assistindo, talvez isso seja um ponto que esteja desgastando o seu relacionamento. Eu também amo ficar agarrada. Oraizinhas aqui, ó. Oraizinhas, e a linguagem do amor, né? Oraizinhas adoram contato físico, né? Pessoas que têm o traço oral mais alto gostam, precisam desse toque, tá? Exatamente. Então, pode ser que o seu relacionamento esteja desgastado por conta disso. Porque você tem uma linguagem que você entende que isso... E dessa forma você se sente amada. E às vezes seu parceiro tem outra linguagem. Tem outra linguagem completamente diferente. E aí como é que você descobre? Perguntando. Pergunta pra ele. O que você gosta? Como é que você se sente amado? Você gosta quando eu faço isso assim, assim, assim? O que você mais gosta que eu faça? Ou que eu faça pra você? Às vezes ele vai falar, eu gosto só quando você fica perto de mim. Eu gosto quando você tem tempo pra mim. Então, a partir daí, lembra, gente, comunicação de novo, né? A partir daí, vocês podem ajustar. Meu parceiro rígido esquizoide vive no mundo da lua, vive. Só que rígido gosta de outras coisas, ele gosta de toque físico também, minha gente. Pega a dica aí.
Quem tem rigidez, aproveita aí o toque físico aí. Vai trocar umas energias aí com ele. Não é verdade? Rígidos e orais, na verdade todos os traços, mas rígidos e orais gostam de trocar essas energias e aprendendo a lidar com os traços do outro, exatamente, né? Rígidos e orais gostam de toque físico, orais principalmente gostam de toque físico e rígidos têm muita energia sexual, vamos dizer assim. Então, aproveitem, combinem isso daí, tá? E esquizoide vai gostar de imaginar as coisas. Então, às vezes, se ele tiver de olho fechado naquele momento, gente, ele não está pensando em outra, tá? Ele está pensando nas coisas que passam na cabeça dele. Não é outra, tá? Então, deixa o bichinho de olho fechado lá, do jeito que ele gosta. Tá bom? Vamos lá. Quinto ponto, que aí é um apanhado disso tudo que eu já falei, né? Você se conhecer. Então, muitas vezes o seu relacionamento está desgastado porque você não se conhece. Exatamente, ó o rígido aí, ó o rígido aí. Você não se conhece. Então, você não sabe quem você é, você não sabe explicar para o outro do que você gosta. E você pode ser que nem eu quando era adolescente. Você se mimetiza no outro, você imita o outro, você se transforma no outro. E isso é muito chato, né? Troca de energia, exatamente. Entendedores entenderão. Troca de energia. Tem que botar essa energia pra rodar aí, senão vai pra cabeça dar dor de cabeça, tá? Então, o autoconhecimento, eu acredito que talvez não, tenho certeza, que é a forma mais eficaz de evitar qualquer desgaste em qualquer relação, não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, principalmente, né? Porque ali às vezes você tá numa empresa, você não tem tanta mobilidade, você não tem tanta chance de trocar de posições, e se você caiu num lugar que te leva para dor, que não aproveita suas habilidades, que desperta o pior de você, então isso é muito ruim. Então até o autoconhecimento serve também para esse tipo de relação, né? E isso envolve conhecer os próprios limites e fraquezas, estabelecer limites. Como é que você vai sentar com uma pessoa, estabelecer limites se você não sabe quais são eles? Como é que você vai atender uma cobrança, por exemplo? Esse seu parceiro está cobrando alguma coisa de você que você não sabe se você pode oferecer para ele, né? Então, falando de traços aqui, né? Tem, por exemplo, traço esquizoide que não gosta muito de contato, não gosta de se sentir abraçado, sufocado. Se, por exemplo, você é assim e o seu parceiro cobra que você esteja mais junto com ele, que você agarre, que ele te agarre, isso não vai dar certo, né? Então, você só vai resolver a partir do momento que você se conhecer. Pra você poder falar, olha, isso eu posso oferecer, isso eu não posso oferecer. Dizer não, exatamente. Então, conhecer os próprios limites, conhecer as fraquezas, entender como é que você funciona no geral. E aqui, gente, eu falo de traço de caráter porque é a minha especialidade. Mas se você segue, que se você gosta de outras linhas de autoconhecimento, são válidas também. São muito válidas, tá? Para que a gente possa amenizar as nossas inclinações negativas. Lembra que eu falei da maturidade? A gente ainda traz más inclinações que nos levam para dor, que muitas vezes causam dor no outro. Então, se conhecer é um passinho para a gente amadurecer e pra gente dominar as nossas más tendências, tá? Exatamente, dizer não e dizer o que quer. Se a gente não sabe, como é que a gente vai falar pro outro? Né? A gente vai aceitar qualquer coisa, a gente vai agradar, né? Gabi, vai estar aqui na live, mas eu vou deixar toda a live, eu deixo um resumo, eu vou deixar todos os pontos lá, tá bom? Eu faço um post depois da live, que eu vou deixar todos esses pontos, tá bom? Outro ponto, ser sincero. Vai lá, meu amor. Seja sincero. Vai no mesmo ponto da honestidade que eu falei, que você precisa estar disposto a ser honesto, né? Mas ser sincero para que você não se esconda, para que você não venda pro outro eu vou estudar.
para que você não venda para o outro uma imagem de uma pessoa que você não é, tá? E isso é uma prova de amor. Isso muitas vezes pode doer no começo, mas nada melhor do que você ser você mesma e você sentir que você é amada por ser você mesma. Rígida gosta de um fogo no parquinho, gosta. Rígida e oral, então, nossa senhora, muitas sensações, tá? Outro ponto, comunicação, tá? Muitas vezes o seu relacionamento está desgastado por falta de comunicação. E que também vem na esteira do autoconhecimento. Como é que você vai conversar, abrir seu coração se você não sabe quem é, tá? Então, de qualquer forma, o diálogo é fundamental. Fundamental para você resolver qualquer problema que surge no relacionamento amoroso e em qualquer outro tipo de relacionamento, tá? E aí, como é que a gente se comunica, tá? Observe você mesma quando você se comunica, né? Aqui eu puxo um gancho daquilo que a gente estava conversando lá atrás, né? Você tem que ter um canal aberto de comunicação com o seu parceiro, tá? O que acontece é que às vezes a gente tem medo, às vezes a gente se protege, né? Como eu falei, esses dias eu fiz um post sobre plano de fuga. Você tem um plano de vida ou um plano de fuga? Eu tinha um plano de fuga, né? Eu tinha um plano de fuga. Então, isso acontece também, isso acontece muitas vezes com as pessoas. Isso, comunicação era difícil pra mim, você me ensinou, obrigada, muito bom saber disso. Os traços de caráter nunca mentem, melhor ferramenta do universo. É uma das melhores, eu acho, tá? E combinadas com outras é imbatível numa sessão, imbatível, né? Você não precisa de muito tempo para descobrir como a pessoa funciona. Então, falando de comunicação, esteja tranquila, observe o seu jeito de comunicar. Às vezes, pode ser que você fale muito rápido, ou pode ser que você fale muito devagar, a pessoa não entende. Ou pode ser que você tenha ideias desconexas na sua cabeça, você não consegue montar uma linha de raciocínio. Então, se prepare antes, vai ter uma conversa, se prepare, anote os pontos. Quando eu vou conversar com meu marido, eu anoto no papelzinho. Eu anotava, agora não, agora tá tudo na cabeça. Eu anotava o que eu queria falar com ele, porque muitas vezes eu me perdia, às vezes você fica inundado nas emoções e você não consegue ter uma linha de raciocínio que você consiga comunicar o que você quer, seu parceiro, né? Eu não conseguia falar com clareza, só chorava na hora de explicar o que sentia e estava passando. Eu sou assim também. Uma coisa boa é, se você precisar, respira antes, chora antes, ou então avisa. Quando eu quero, às vezes, falar com o meu marido que eu tô engasgada, eu falo assim, ó, eu vou chorar primeiro, tá? Claro que nisso eu já tô chorando. Eu vou chorar primeiro, porque depois o meu raciocínio se estabiliza, eu consigo raciocinar melhor. Então, respira, anote. Não converse com ele naquele momento em que ele tá trabalhando, em que ele tá vendo o jogo de futebol. Gente, isso também vale pro contrário, tá? É que eu falo mais pras mulheres, porque é a maioria de vocês. Mas também vale o contrário. Então, se você quer ter sucesso na sua comunicação, tenha a atenção focada naquele momento. É importante que você esteja focado e que o outro também esteja focado. Você chegar para conversar uma coisa séria na hora que ele tá se divertindo, que ele tá bebendo cerveja com os amigos, ou que ele tá trabalhando, qual a sua chance de você ter a atenção da criatura naquele momento? Qual a chance de sucesso? É zero, gente. É perto de zero. Vou chorar chorando, é isso aí. Então, marque na agenda, observe o melhor horário, fale com ele, fale, olha, eu gostaria de conversar sobre tal assunto. Não façam, não deixe o homem curioso, senão ele vai ficar agoniado, tá? Então, fale para você, olha, a gente precisava alinhar aquele assunto, eu preciso muito da sua opinião. Compartilhe, não seja impositiva. Muitas vezes a gente é muito dura na nossa comunicação.
Como a gente é dura na vida, muitas vezes a gente precisa ser dura na vida, a gente não percebe que a gente traz isso para casa. A gente traz isso na comunicação com os nossos filhos. Hoje mesmo pedi desculpa para minha filha, porque eu cheguei, sabe, cheia de coisa na cabeça, e ela toda hora pedindo coisa, me dá comida, me dá não sei o quê, me dá suco, pega suco. Eu acabei gritando com ela e eu não tava nervosa com ela. Então, eu já vim nervosa do trabalho. Então, muitas vezes, repara, às vezes você tá sendo muito dura com outra pessoa, você tá sendo muito ríspida, você não tá dando espaço pro outro falar, você não tá falando pausadamente, você tá vomitando. Eu sei que às vezes a gente só precisa desabafar, mas para isso, dependendo do assunto, quando a gente quer resolver, quando a gente tem um objetivo com aquela comunicação, vomitar não vai resolver nada. Então, tenham amigos e tenham amigas para quem vocês possam desabafar. Tá? Muitas vezes o nosso marido não é a pessoa mais ideal para isso, tá? Exatamente, a gente mistura as emoções. Tá? E quando a gente se gasta, quando a gente gasta a nossa necessidade de ficar falando, reclamando, com um amigo é ótimo, acabou. Você vai na conversa com o seu marido, com o seu parceiro, muito mais tranquilo, com uma linha de raciocínio já mais estabelecida na sua cabeça, tá? Porque lembra, o parceiro não tem o mesmo papel dos seus amigos. O seu parceiro está implicado diretamente nas suas decisões. Então, não fica reclamando para ele. Tem amigas para quem você possa reclamar. Então, observe. Anota num papelzinho, eu fiz isso comigo esses dias. Anota num papelzinho quantas vezes você reclama, quantas vezes você pragueja, quantas vezes você xinga. Isso não é agradável. Isso tudo é pra gente ter uma melhor, não só uma melhor comunicação, mas um melhor relacionamento com quem divide a vida com a gente, né? Porque esse pode ser um motivo de desgaste muito forte e é muito fácil de resolver, tá? Então, mantenha o canal de comunicação aberto. O diálogo é super importante. Eu não vou nem falar aqui da importância do diálogo, mas né? Todo mundo sabe. Observe, quando for ter conversas mais difíceis, observa o horário, marca um horário. Exatamente, vai dormir com o inimigo depois. Como é que você vai dormir com a pessoa depois? Pensa nisso, né? Pensa nisso. Então, se lembre de ser mais agradável, de não ficar reclamando, né? Vamos evitar falar mal do nosso parceiro, em público principalmente, isso é muito chato, né? Aqui eu falo também da confiança, de você ser honesto, isso também passa por isso, de evitar ficar reclamando, falando mal. Se tá ruim pra você, senta e resolve, do fundo do meu coração, senta e resolve, que vai ser melhor do que você ficar remoendo esses sentimentos ruins, beleza? Então, esse é o 7º ponto sobre comunicação. A comunicação pode sim estar acabando com o seu relacionamento. E é super fácil de resolver, né? 8º ponto. Esse é polêmico, eu deixei pro final por conta disso. Elimine as interferências, tá? E o que são interferências? São todo mundo de fora do seu núcleo. Quem é o seu núcleo? Você, o seu parceiro, tá? E seu filho, se for pequeno, se for menor de idade, que ainda depende de você, que ainda... se o seu filho já é grande, já é maior de idade, já tem condição de ir pra vida, nem digo aqui mudar de casa, tá? Que hoje a gente sabe que na situação os filhos ficam muito tempo em casa. Mas se ele já segue a vida dele, se ele já tem condição de ir, você deve estimular ele aí, tá? Ou pelo menos impedir que ele influencie no seu núcleo, tá? Então, seu núcleo é você e seu marido. Exatamente. 8º ponto. Elimine as interferências. Cuide do seu núcleo. Seu núcleo é você, seu marido, ou se você tá aqui com sua parceira, né? Se você é homem, tá aqui assistindo. Você, o seu cônjuge e o seu filho pequeno. Seu filho cresce, ele sai do seu núcleo, ele deixa de interferir. Assim como você não interfere na vida dele. Voltamos. A internet também caiu. Então, cuide das interferências,
tá? Quem tem o controle da família, das decisões da família, são marido e mulher, tá? São os dois que formam. É o começo de tudo, tudo começa no casal e tudo vai terminar no casal, tá bom? Então, cuidado com as interferências, estabeleçam limites. Tá? Quem controla, quem tem o controle na mão dessa família, para onde essa família vai, o que essa família vai fazer, se vão mudar de cidade, se vão mudar de emprego, se vão viajar, para onde que vão. Quem tem esse controle é marido e mulher, tá bom? Limitem as opiniões de outras pessoas de fora, limitem talvez a presença, tá? Que às vezes preserva a relação de vocês. Tá? Isso tudo por quê? Porque para que você preserve as relações, você não precisa brigar com seu pai, com sua mãe, com a sua sogra, com o seu sogro, falar pro seu marido brigar com a própria mãe dele. Estabelecer limites, tá? De forma madura, de forma adulta. Vai ser saudável para todo mundo. Quem certamente vai reclamar é quem antes controlava a sua vida e que agora não controla mais, tá? Eu sempre falo isso. Então, se tem alguém aqui que pode reclamar, é porque essa pessoa está sentindo que está perdendo o controle da sua própria vida. Mas é um controle que você tem que retomar. É seu, tá? O controle do seu núcleo familiar cabe a você e ao seu marido ou à sua esposa. Combinado? Elimine as interferências para quê? Para que você preserve as relações. Para que as relações se tornem mais saudáveis, né? Para que as pessoas possam ter condição no domingo, almoçar todo mundo junto, sem um ficar se metendo dedo na vida do outro, né? Dando opinião, dando pitaco que não foi solicitado. Tá bom? Maravilha! E, por último, 9º ponto. Quem reclama é quem tá afim de briga, exatamente. Quem reclama é quem tá controlando você, que se sente muito poderoso e que, eventualmente, está perdendo o controle. Sente que está perdendo o controle, sente que não mais manipula a vida de vocês, tá? 9º ponto, lembre-se por que vocês se escolheram, tá? Se lembrem disso, voltem, tragam de volta essas memórias, por que vocês se escolheram, o que fizeram, o que em cada um fez o outro se apaixonar. E cultivem isso, guardem isso com muito cuidado, porque esse é um lugar seguro para onde vocês sempre podem voltar. Né? Nenhuma briga vai ser terrível o suficiente a ponto de acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento, se você tiver isso muito bem guardado, tá? Se você tiver isso cultivado como uma plantinha num vaso que você vai lá todo dia e rega. Se lembre por que vocês se escolheram, o que vocês faziam no começo do namoro e que não fazem mais, né? O que vocês gostavam de fazer, o que vocês gostavam de comer, para onde que vocês gostavam de ir, o que vocês faziam, do que vocês conversavam, quais eram os sonhos de vocês. Às vezes, voltar lá no comecinho vai permitir você ter uma visão de tudo o que aconteceu e falar, poxa, a gente cumpriu quase tudo do que a gente queria, né? A gente queria ter filhos e os filhos vieram, a gente queria comprar uma casa, hoje a gente mora numa casa. A gente queria fazer tal viagem, lembra? Porque a rotina acaba engolindo, a gente acaba se esquecendo. Então, voltem sempre para isso, tenham isso como um lugar seguro, tá? Lembre-se por que vocês se escolheram e isso vai trazer força para que vocês continuem juntos. O tempo é bom, carrega histórias, mas também muitos momentos difíceis de decepção e frustração. Sim, eu concordo. Mas muda um pouquinho sua lente e vai ver também o que teve de bom. Vai ver o que teve de bom. E, inclusive, decepção e frustração que ensinaram você a ser uma pessoa diferente, né? A ser uma pessoa mais tolerante, a ser uma pessoa mais madura, tá? Então, se no comecinho foi bom, volte a ele. Se lembra, né? Se você quer começar a eliminar o desgaste no seu relacionamento. Eu ganhei presente hoje, não tinha nenhuma data especial, ficou tão feliz. Olha só que maravilha. Isso é maravilhoso, não é verdade? Isso é muito, muito bom. Gente, esses foram os pontos que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Essa live vai ficar gravada, já eu solto o resuminho aqui. E espero que tenha ajudado de alguma forma, tá?
como ela vai ficar gravada. Depois eu vou jogar ela no YouTube também, se vocês quiserem assistir de forma mais acelerada. Se você é que nem eu, você gosta de assistir no 2x, não é verdade? Pra acabar logo. Espero que tenha trazido alguma luz pra vocês. E obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, Jus. Obrigada a todo mundo que comentou. E assistam de novo se puder. Encaminhem para aquela pessoa especial. Fala, olha, eu acho que a gente tá precisando conversar. Usa essa live como um começo de conversa, talvez. Fala, olha, eu tô sentindo nosso relacionamento desgastado. O que a gente pode fazer? É verdade, faz a gente encarar a realidade como ela verdadeiramente é. Às vezes nós mesmos nos iludimos, exatamente. E aí, se a gente mudar a nossa lente, esse dia eu tava lendo uma coisa que o Elton falou, as coisas não são como elas são. As coisas são como a gente enxerga. E essas lives que eu tenho feito aqui, essa principalmente, é para ajudar vocês a terem uma nova perspectiva, a enxergarem as coisas de uma forma diferente. Porque eu já tive aí do outro lado, né? Quem não sabe a minha história, tem vários posts aqui, tá lá no post Quem Sou Eu. Eu entrei nesse mundo do desenvolvimento para poder me curar meu relacionamento. Porque eu não queria que acabasse. E ele tava indo, né, acabar. Então, tudo isso eu fiz, eu continuo fazendo e hoje eu posso trazer aqui para vocês. Muito obrigada. Parabéns pela live, tema muito importante. Ajudou muito, como sempre, você é top, Mari. Muito obrigada. E uma ótima noite para vocês. Já tem resuminho. E muito obrigada pela participação nesta quarta-feira. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.